bom dia, boa tarde ou boa noite, quem sabe, né? Talvez eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, ouvindo também esse vídeo, mas que Deus possa abençoar o seu dia, possa abençoar a sua tarde, possa abençoar a sua noite, né? Quem sabe até a sua madrugada, talvez você, né, deixe para ver o vídeo na madrugada. Eu quero só pedir a Deus que fale seu coração, assim como eu pedi a Deus que falasse meu coração. E Deus falou fortemente ao meu coração por intermédio dessa palavra. Então eu quero deixar essa palavra para o meu e para o teu coração nesse dia de hoje, né? Que Deus possa, né, estar abençoando a cada um de nós. Vamos estar orando, né, para que Deus, né, venha falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu peço a Ti que retire todo o meu eu, Pai, para que o Senhor cresça e prevaleça, Senhor, nessa terra. Jesus, eu peço a Ti que diminua, meu Pai, me diminua, Senhor, para que o Senhor cresça. Jesus, abençoa, Senhor, a todos aqueles que vão estar ouvindo essa palavra. Pai, eu peço a Ti, Senhor, eu sou pó e cinza, nada sou, nada faço se o Espírito Santo não estiver comigo. Peço a Ti, Senhor, que em todo tempo me guia, me instrui, me capacita e me dê discernimento, Senhor, dentro da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, o Senhor falou fortemente por intermédio dessa palavra ao meu coração, e eu sou aquela pessoa que eu não gosto de falar de mim mesmo. Abrir a Bíblia e falar, caiu aqui, é aqui que eu vou pregar. Não. Eu gosto de orar e pedir ao Senhor uma direção. E o Senhor, Ele me falava fortemente nessa palavra. Eu até cheguei a ministrar nessa palavra alguns dias atrás. Mas só que Deus veio falando diferente dentro dessa palavra comigo. E eu falei, Senhor, amém, amém. Então eu quero que você preste bem atenção, né, no que a palavra de Deus vai estar falando. Né? Em Juízes 4, né, muitos já conhecem a história, né, dessa mulher, uma mulher chamada Débora. Essa mulher, igreja, no capítulo 4, né, de Juízes, vai falar assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ele chamar Baraque, filho de Abinoão, Quedes de Fitale, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e farei a ti para o ribeiro de Quisson, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Tudo bem, igreja? Nós estamos conhecendo aqui uma mulher que ela é esposa, olha só, ela é dona do lar, ela é profetisa e ela é juíza. Essa mulher, dona do lar, ela em nenhum momento a Bíblia aqui cita que ela deixava a desejar o seu lar. Todos nós sabemos que a obra de Deus, ela começa dentro da nossa casa. Correto? Pregamos para os nossos esposos, né? Para os nossos filhos. Ministramos a palavra de Deus de forma e da maneira que Deus manda. Para que eles que não são convertidos venham se converter a Deus, venham conhecer verdadeiramente a Jesus. Por intermédio da palavra. Então a obra, ela começa dentro da minha casa. E em nenhum momento a palavra de Deus, ela fala que essa mulher, Débora, deixou a desejar o seu lar. Profetiza, porque profetizava e acontecia. Aleluia, glórias a Deus.
ela julgava, ela era uma juíza. E naquele tempo o povo já estava oprimido, cativo, já há 20 anos. E Deus levanta Débora. Como sempre, a desobediência do povo lá atrás trazia sérias consequências lá na frente. E Deus estava sempre levantando líderes embaixo das potentes mãos dele para que viesse a ajudar esse povo. Não é diferente dos dias de hoje, né? Deus tem levantado líderes capacitando para poder levar esse povo até o céu. Débora, ela estava ali julgando o povo quando ela dá uma ordem para Baraque. Aliás, ela manda falar para Baraque porque a ordem ela veio de Deus. E ela fala: Baraque, porventura Deus já não deu a ordem para você ir pegar 10.000 homens e ali vocês entre si conversarem e armar a estratégia para que venha, né, guerrear contra esse povo de Cícera, o comandante Cícera, que era de Jabim, ele era o comandante de Jabim, rei Jabim. E ali, irmão, ela fala para ele: porventura Deus já não deu a ordem? Eu fico assim imaginando essa passagem. E quando ali Deus começou a falar no meu coração que nos dias de hoje muitas coisas não estão acontecendo, não estão fluindo na casa de Deus por medo. Por medo. Porque se o meu pastor não for, se a minha pastora não for, se a minha missionária não for, eu não vou. Por quê? Porque o exército é inimigo. Eu não sei com quem eu vou deparar. Eu não sei o que vai acontecer. Porque aqui, se você for ver bem, Deus dá ordem para Baraque. Para Baraque. Mas ele vira para Débora e fala: eu vou se você for, se você não for, eu não vou. E no nosso meio hoje está assim, igreja. Se um irmão não faz, o outro não quer fazer. Se o pastor não vai, eu não vou, porque o pastor também tem que ir. A missionária tem que ir, a pastora tem que ir, fulano, ciclano tem que ir, e eu não vou se não for assim. Aí, o que acontece, igreja? O que acontece nesse meio aí? Acontece a destruição de muitos que estão acontecendo aí. Quantas pessoas têm pedido socorro? Quantas pessoas têm aclamado a nós em oração, pedido visitação nos seus lares, pedido que a gente vá fazer uma visita, porque está passando por sérios problemas dentro dos seus lares. Pessoas que estão, igreja, sofrendo na alma, estão sofrendo no físico. E muitas das vezes eu recuo porque eu não tenho quem vá comigo. Eu não tenho com quem contar. E aqui eu pude ver um certo medo em Baraque. Por que horas? Deus falava com Débora. Deus estava falando com Débora. Débora era profetisa, então tudo que ela recebia de Deus, ela passava. Aí também, Deus me colocou aqui, que tem horas que queremos andar só com quem revela, só com quem tem revelação, só com quem tem visão, só com quem tem discernimento de espírito. Porque senão eu chego num determinado lugar, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei com quem eu vou, com que demônio, com que capiroto eu vou deparar ali. Tá me entendendo? Bando de crente medroso. Bando de crente medroso. Eu só vou se fulano ir, se ciclano ir, se beltrano ir. Se não for, eu não vou. Deus te chamou, Deus te levantou como coluna da sua casa e como um soldado do exército de Deus Cristo vivo.
Deus não te chamou para poder ter medinho, para poder se esconder atrás de profetas, de profetisas, de pastores, de missionários, de presbíteros, de evangelistas, de quem for. Deus não te chamou para estar escondendo atrás deles, não. Deus te chamou para o meio. Deus te chamou para a obra. Se consagra você e vai você. Sabe por quê? Porque Baraque aqui, ele falou, se você for, se você não for, não vou. Então, quer dizer que se quisesse, então, Cícera, então, pegava e ganhava a guerra. Guerreava contra o povo de Israel e ganharia. E Deus já estava dando estratégia para esse homem. Deus estava mandando que Cícera já estava caminhando para a beira do rio. Porque quando Deus mandasse ali a tempestade, ia inundar, ia dar barro. Como é que esse homem ia andar com essa carruagem de ferro dele ali naquele lugar? Como é que o diabo vai andar onde Deus está criando uma estratégia? Onde que o diabo vai armar alguma coisa? Se Deus ele já está criando uma estratégia em volta de mim, de você. Se Deus já está dando estrutura, está dando armadura para mim, para você. Me fala, igreja, me fala aonde que o diabo vai atacar se você está sendo revestido da armadura, coberta pelo sangue carmesim de Cristo Jesus. Saia da tua casa quando for evangelizar, quando for fazer alguma visitação em algum lar, se for para o hospital, se for qualquer lugar que você for fazer a obra do Senhor, primeiro se reveste dentro da tua casa, peça ao Senhor que cubra você com sangue carmesim, coloque em você a armadura que Ele tem preparado para você, porque Deus tem a armadura preparada para cada um de nós. Eu não preciso da armadura do meu irmão. Lembra de Davi? Ele não precisou da armadura de Saul para poder descer e enfrentar o gigante. Ele não precisou. Porque se fosse assim, seria muito fácil na igreja. Eu pego a armadura do meu irmão e saio por aí guerreando à torta e à direita. Não é assim não, igreja. As coisas de Deus, ela é com ordem, com decência, com disciplina, com zelo. As coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. Eu não vou na casa de ninguém visitar ninguém desarmada, despreparada, desprotegida. Não! Não! Eu vou sair da minha casa já preparada, já com a armadura de Cristo Jesus. Ainda peço ao Senhor, Senhor, coloca anjos ao meu redor e de redor, para que o diabo não esteja nem como entrar, não esteja nem como botar o dedo dele na fresta de nada. Porque aqui, igreja, essa mulher, ela já era uma juíza, ela já era profetisa, ela já estava fazendo aquilo que agradava a Deus. E a ordem vem para Baraque para guerrear. Muitas das vezes a ordem vem para mim, para você. Mas eu quero esperar o meu irmão fazer, porque se o meu irmão não fizer, se a minha irmã não fizer, eu também não faço. Tá assim. As coisas de Deus estão assim. Tá lá a fila para orar. Se minha irmã não vier para a fila para poder orar, eu não vou orar também não. Eu não vou não. Vou deixar ela lá sozinha. Se não, ele vai ficar sozinho, ninguém vai orar, porque eu não vou também não. Tá desse jeito, sabe? Ô igreja, cria um pouquinho mais de mentalidade. Cria um pouquinho mais de zelo com as coisas de Deus. Se alguém te chamou para você fazer uma visitação, para você estar em determinado lugar, e ali você sentiu ali que a batalha vai ser forte, que tem algo ali, entendeu? Que é forte, se reveste. Convida 2 ou 3 para estar contigo. Deixa eu contar uma coisa. Deus uma vez me colocou no estreito. Sabe por quê? Mas Deus colocou, sabe para quê? Não foi para poder me envergonhar e muito menos para poder abater a minha fé. Não, isso foi para aumentar a minha fé e saber que eu tenho um Deus acima de mim, que Ele está me guardando, me protegendo. Que ainda que ninguém queira fazer, Ele vai me pegar e eu vou fazer, só Ele e eu. Eu fui convidada, aliás, né? Eu fui chamada bem umas várias vezes para ir num lugar para orar. E a pessoa falou que estava precisando muito, muito mesmo. A pessoa estava numa verdadeira batalha espiritual. Igreja, essa é a realidade. E ali eu convidei algumas pessoas para ir comigo. Pessoas não podem ir. Não foi. E a determinada pessoa pegou e falou comigo assim: eu vou na sua casa, eu vou orar, eu posso?
Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou orar e entro em contato com você. E ali, igreja, eu orei ao Senhor. Sabe o que Deus falou comigo? Eu te dei armadura. Eu te capacitei. Eu não te chamei para ser vaso covarde. Eu não te chamei para ser vaso de enfeite. Eu não te coloquei nessa terra para você ver o que está acontecendo com o teu próximo e não ajudar porque você quer se apoiar em outros. Porque outros não vão, você também não quer ir. Eu falei, Senhor, me perdoa. Peço ao Senhor, neste momento, que o Senhor coloque então anjos ao meu redor e derredor. E que o Senhor vá comigo. Porque o Senhor sabe muito bem o local onde é, Senhor. O Senhor conhece e o Senhor sabe do que tem lá. E falei, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Vamos comigo. E convidei a Jesus para ir. E foi só Deus e eu, igreja. Só Deus e eu. Ai, irmã, mas você não pode fazer isso, que se cair um lá com capiroto, você não vai conseguir segurar. Ô, igreja, espera aí. Eu sirvo um Deus de estratégia. Eu sirvo um Deus que Ele me ensina, Ele me instrui, Ele me capacita para isso. Eu não sou doida de entrar em qualquer lugar e também sair apertando oração para capiroto cair, não. Não. Não faço isso, não. E ali eu fui. E o Senhor, em todo tempo, o Senhor me revelou a palavra, e o Senhor mandou eu dar a palavra, e o Senhor me revelou o que tinha de falar. Ali eu falei, ali eu levantei a oração do jeito que Deus mandou levantar, do jeitinho que Deus mandou levantar. Por isso que é bom obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus, porque o ser humano, ele quer muitas vezes se amostrar e se engrandecer diante de certa situação. Eu não. Eu orei e tudo que Deus mandou fazer eu fiz. E fiz o apelo. Fiz o apelo. Porque Deus falou que só ia cessar aquele vento ali dentro se eles voltassem para Jesus. Porque se não voltassem para Jesus, Deus iria permitir o vento continuar. Não sou vaso covarde, igreja. Não sou vaso covarde. Se Deus falou, está falado. Se o vento vai cessar, se eles der lugar para Jesus entrar, Jesus fazer morada, e eles aceitar Jesus verdadeiramente como o único suficiente salvador de suas almas, e ali eles seguirem a Jesus, amém, glória a Deus. Mas agora, se não fizer isso, igreja, não pensa que o vento vai cessar, porque Deus, ele é amor, mas como eu sempre digo, ele é fogo consumidor também. O recado foi dado. E falei com o Senhor, agora, Jesus, me reveste, porque eu também estou saindo. Estou indo para fazer outra obra. Estou indo ao Monte Santo do Senhor. Me guarda, Senhor, me protege. Saí, igreja. Saí, dei o recado que Deus mandou dar, fiz a oração que Deus mandou fazer, deixei a palavra que Deus mandou deixar e fui embora. Fui para o Santo Monte do Senhor orar. E glória a Deus, aleluia. Depois do caso passado, tive boas informações. Então é isso que agrada o coração de Deus. Você fazer aquilo que Deus manda, não aquilo que você quer. Aquilo que você acha que é certo, que você acha que é correto. A gente tem um chamado, nós temos um chamado. E nós temos que nos colocar no chamado que Deus nos colocou. Eu não preciso sair fazendo à torta e à direita aquilo que me dá na telha. Não. E sei também muito bem que a gente não deve sair para a obra, visitação, de qualquer maneira. E sozinho também não. Porque ninguém faz a obra sozinho. Ninguém faz a obra sozinho. É Deus primeiramente, né? E mais as companheiras que a gente tem. Mas se o caldo apertar, se o negócio apertar, meu filho, Jesus vai agir ao nosso favor e não vai deixar a gente nem confundido, nem envergonhado, não. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Mas agora eu vou falar outra coisa também. Tem pessoas que estão passando processos e que tem crente que está se levantando para poder ir lá orar, botar a mão aonde Deus não mandou.
colocar a sua mão, o seu dedo aonde Deus não mandou. Deus está tratando e você está pedindo misericórdia. Aí está passando processo dentro da sua casa e não sabe por que está passando. Por quê? Porque Deus está passando a pessoa na moenda e você está botando a sua mão e você está pedindo misericórdia. E não é momento de pedir misericórdia para ninguém não, igreja. É momento de deixar Deus tratar. Deus está chamando para o meio. Deus está convocando para o meio. E o povo está brincando. É como eu disse, na terça-feira agora, nessa terça-feira agora, desse mês de novembro, né? O que aconteceu? Tivemos uma forte tempestade aqui na cidade de Leopoldina, na cidade de Minas Gerais. Igreja, teve casas que foram destelhadas, muros caíram, pessoas ficaram desabrigadas, sabe? Veio uma forte tempestade. Estávamos nesse momento, nessa hora que aconteceu isso, estávamos justo para honra e glória do Senhor, dentro da igreja, no ciclo de oração, que é 2h que começa o nosso ciclo de oração. Então, o momento ali daquela tempestade toda aí, igreja, e o vento era fortíssimo, e choveu muito gelo, caiu muita pedra de gelo, e o barulho foi ensurdecedor. Foi uma coisa, assim, sabe, que eu não tenho como explicar. Foi muito forte, muito forte. E nós estávamos dentro da igreja. E para a honra e glória do Senhor, nós fomos guardados pelas potentes mãos do Senhor. Ficamos em espírito de oração, oramos o tempo todo no momento daquela tempestade, né? Ficamos em oração e ali o Senhor depois abradou aquela chuva e depois a gente começou a ver e ouvir pessoas falando que muitas casas foram destelhadas, que muros caíram, né? Que muitas pessoas foram prejudicadas. Né? E para a honra e glória do Senhor, Deus deu escape e livramento. Mas no vídeo passado eu já havia falado que Deus está revelando, Deus está mostrando a ira dele através da natureza. Através da natureza. Hoje é sexta-feira. Eu não sei se hoje é dia. Hoje é 7. Hoje é dia 7. Sexta-feira, dia 7. Né? De novembro de 2025, eu levantei com a forte sensação de que algo muito ruim está para acontecer. E eu sempre converso com as irmãs acerca de quando acontecem essas coisas, porque é uma revelação de Deus. Eu não sei, igreja, o que está para acontecer, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor que se aquela sensação fosse de mim, fosse da minha carne, que Deus arrancasse. Mas se não fosse, que Deus começasse a preparar o ambiente, preparar o nosso espírito, a nossa alma, para o que está por vir. Porque, igreja, a gente sabe que coisas estão para acontecer. A palavra de Deus, ela nos revela, em Amós 3,7, Deus fala que Ele não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos e profetas. E Ele está revelando. Há uns meses atrás, eu tive um sonho que eu levantei aos gritos dentro da minha casa. Eu sonhei que estava sendo bombardeada a nossa cidade. E ali eu corria para tentar me esconder. E ali uma pessoa falava, sobe naquele prédio, porque aquele prédio ele já foi bombardeado, então eles não vão bombardear de novo. E eu subia naquele prédio e ia lá para o terraço. Quando eu ia para o terraço, eu via muita gente de joelho. E via muitos soldados também. E via muitos aviões de guerra vindo e soltando míssil sobre a cidade. A gente não sabe o que está para acontecer. E nesse sonho eu levantei aos gritos, e falando em línguas, uma língua que eu não falava. E eu falei, Senhor, nos prepara para o que está por vir. E não foi só esse sonho que eu tive. Eu tive um outro sonho também, que a cidade estava sendo invadida por muita polícia, muito carro do exército, tanques de guerra. Ou seja, igreja, Deus está alertando. Deus está alertando o seu povo, Deus está alertando os seus servos, Deus está falando
Deus está falando para a gente colocar na posição. Deus está falando para a gente temer, para a gente olhar para Ele, para a gente seguir a Ele, que é o alvo, para a gente não olhar nem para a direita nem para a esquerda, para o erro de ninguém, porque o único puro e imáculo foi só Jesus. E tem pessoas, igreja, que ficam olhando para as coisas e deixa Jesus de lado, sai da igreja e fica no mundo, sabe? Fica aos pés de Jesus, porque Jesus é que vai te salvar. O ser humano, ele não tem a capacidade de te salvar. Olha para Jesus, sabe? E a palavra de Deus aqui está dizendo, falando, que Baraque, ele, naquele exato momento, ele temeu. Ele queria que a Débora fosse com ele. Se Débora não fosse, ele também não iria. Para com isso, igreja. Para de querer fazer dos outros a sua muleta. Eu só vou se fulano for, se fulano não for, eu não vou. Tem crente que já tem meses que não vai na igreja porque o irmãozinho, a irmãzinha não está indo. O pastor não fala nada com eles? Ei, queridos, ele não fala nada com eles, não. Mas vai ter que falar com Deus. Vai ter que prestar conta daquelas almas para Deus. Então fica você no seu lugar, faz você para Jesus enquanto Deus está dando tempo, enquanto Deus está te alertando, enquanto Deus está te chamando, Deus está te chamando para o meio, Deus está te convocando para uma guerra. E vem uma guerra aí que nós vamos vencer ela no joelho. Precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos orar ao Senhor, precisamos clamar a Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração e nosso entendimento. Precisamos estar diante do Senhor Jesus, de corpo, alma e coração, não pela metade como muitos têm ficado. Tem pessoas que vão na igreja só no dia da Santa Ceia. Olha que situação! Tem pessoas que não cultua na terça, não cultua na quarta, não cultua na quinta, não cultua no sexto, não cultua no domingo. Olha só que situação que nós estamos vivendo, a que ponto nós estamos chegando. Uma hora, quando Deus mandou a pandemia de 2015, 2015, né? Se eu não me engano, a igreja me perdoa aí, alguém fala aí, mas quando é 2019, né? É 2019. Quando Deus mandou a pandemia, igreja, fecharam um monte de igreja. E o povo ainda ficou assim, a igreja tá fechada, se a igreja tivesse aberta eu queria ir na igreja, que não sei o quê, e que não sei o quê, a igreja tá fechada, tô sentindo saudade da igreja, e falta da igreja, que não sei o quê. Tava sentindo tanta falta da igreja, olha só que situação absurda, tava sentindo tanta falta da igreja que a igreja abriu as portas e as pessoas sumiu. O povo foi embora. A saudade era tanta, que o povo não voltou. Muitos se desviaram da casa de Deus, muitos estão aí vagando pelo mundo até hoje, não voltou, não se reconciliou com Jesus. E os que estavam dentro da casa do Senhor relaxou, estão em cima de uma cama, aonde o sono deles é o sono indolente. É aquele sono indolente, aquele sono que não acorda, parece pedra, sabe? Então assim, não voltou para Jesus mais não, só voltou o corpo, a alma e o espírito não voltou para Jesus mais não, tá dentro da casa de Deus cultuando, mas a igreja mesmo, a adoração que é para vir de dentro, acabou, tão frio, tão morto, estão tudo morto dentro da igreja, tudo morto, já não sabe mais o que fazer, não ora mais, não jejuma mais, não busca mais. É uma coisa horrorosa. Aí vai lá, na hora de louvar, você tá vendo que tem alguma coisa de errado, que a pessoa tá louvando, tá uma coisa esquisita, a unção não desce, e tá uma coisa horrorosa, e tá pregando, a unção não desce, e tá pregando, e Deus tá falando, não tô nesse meio, eu não tô nesse meio, e Deus falando no seu ouvido assim, eu não tô nesse meio, não tô nesse meio. Olha só. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os teus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Deixa seus ouvidos aguçados para a voz do Espírito Santo, para você ouvir o que Deus está falando. Tem
Tem muitos aí que estão dentro da igreja, que a igreja mesmo dentro dele já não está mais. Estão indo só para bater carteirinha para o pastor não ter que ficar ligando, não ter que ficar, ô fulano, o que está acontecendo com você? Você não apareceu no culto, senti sua falta. Está assim desse jeito. Ó, igreja, a salvação ela é individual. É individual. Caiba você buscar pela sua. Buscar pela sua. Deus, ele nos usa para alertar. Para alertar. Ele fala dentro da palavra, é para alertar. Que é para a gente dar um estalo na nossa mente e correr para Jesus enquanto é tempo. Então, igreja, acorda para a vida. Está acontecendo tanta coisa na terra, tanta coisa, e vocês não estão se dando conta mesmo assim. Parece que não estão temendo a Deus e não estão temendo a Deus. E o respeito mesmo a Deus já se foi há muito tempo. Tá desse jeito. Tá desse jeito. Então, ouve a palavra de Deus enquanto Deus está dando tempo nessa terra. Enquanto Jesus está alertando a mim e a você. Deus, ele nos ama. E ele não quer que nenhuma alma se perca. Eu quero orar por você nessa hora. E Deus, Senhor, que te visita. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu peço a Ti nesse momento, Senhor, que vá de encontro a cada alma, Senhor, nessa hora. Pai, coloque as Tuas mãos, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés do Teu povo. Senhor, aonde tiver uma dor alojada, aonde tiver uma enfermidade alojada, Senhor, que não seja minhas mãos aqui, Senhor, mas que seja do Senhor a colocar sobre essa pessoa. Senhor, arranca toda enfermidade no físico ou espiritual. Senhor, quantos estão sendo alvo, Pai amado, do inimigo nessa terra? Quantos estão sendo alvejados, Pai amado, pelo inimigo? Pai, mas nesse momento eu peço, Senhor, que reveste o Teu povo com a armadura que o Senhor tem preparado para eles. Senhor, guia, instrui o Teu povo, o caminho que deve andar, para que eles não venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que venham centralizar o Senhor como alvo. Que eles venham para o meio, Senhor, e que eles venham buscar pela salvação sua e de sua casa. Senhor, abençoa, Pai amado, a nação brasileira. Toma o Brasil nas mãos do Senhor. Toma, Senhor, a cidade do Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Toma a cidade de São Paulo nas Tuas mãos. Toma a cidade do Nordeste nas mãos do Senhor. Toma Brasília nas mãos do Senhor. Meu Deus, toma a Zona da Mata nas Tuas mãos. Toma, Pai, a cidade circunvizinha. Toma dentro e fora do Brasil nas mãos do Senhor. Abençoa a nação de Israel. Salva a nação israelita, Senhor. Salva a nação brasileira. Salva a população mineira. População carioca, paulistana, nordestina. Senhor, a todos, Pai. Envia, Senhor, socorro dentro de lares nesse momento. Mãe que chora, Pai, porque seus filhos não apareceram em casa. Porque seus filhos, Pai amado, estão no vício das drogas, da prostituição, da bebida alcoólica. Senhor, salve essas vidas. Jesus, alcança nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Aonde tiver um cárcere privado, Senhor, de jovens, de crianças, de adolescentes, homens e mulheres, envia anjos do Senhor, meu Pai. Envia o anjo do Senhor. Pai, eu te peço neste momento, visita os hospitais, visita aqueles que perderam seus entes queridos, conforta, consola o coração, Pai amado, dessa nação. Deus, cura corações nesse momento que sofre, Senhor, pelos seus entes queridos, que estão na enfermidade ou que até mesmo já partiram.
Deus, entra na causa e na necessidade, Pai, de famílias que estão passando por aperto, Senhor, que não tem nada dentro dos seus lares para comer. Senhor, envia socorro. Oh Deus, toma nas tuas mãos, Senhor. Acolhe teu povo, Senhor. Dê força, Pai. Dê ânimo, dê graça. Senhor, visita, Pai amado, líderes de igreja que estão na posição correta, que estão com o coração diante do Senhor. Deus, fortalece esses homens de Deus. Dê força, dê ânimo para eles, meu Pai. Porque não é fácil, Senhor, lidar com o povo. Oh Deus, toma nas tuas mãos, Senhor. Homens e mulheres de Deus que têm entregado verdadeiramente a adoração a Ti, o coração a Ti, a alma a Ti. Senhor, guarda, livra, protege e dê um dia abençoado para o Teu povo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu louvo e glorifico a todos. A Deus, né? A Deus. Glorifico a Deus e abençoo a todos em nome de Jesus. E até mais, igreja. Que Deus possa falar melhor no coração de cada um. Aleluia! Glória a Deus!